A nossa aula de hoje é a finalização dos tópicos de noções de estatística. A gente, na primeira aula, falou sobre a maneira com que se representa dados estatísticos. A segunda aula, a gente falou sobre as medidas de tendência central. Alguns autores também chamam medidas de posição, no conjunto, onde tratamos da média aritmética, da mediana e da moda, tá? E hoje a gente vai ver como é que se calcula a regularidade de um conjunto numérico, tá? O que significa essa regularidade e como é que ela pode ser usada como um fator de decisão, de tomada de decisão. Essas medidas de regularidades, elas são chamadas também de medidas de dispersão, como está no quadro, tá? As medidas de dispersão, elas medem o quanto um conjunto é disperso, o quanto os seus valores são afastados uns dos outros. Os números mais próximos uns dos outros geram conjuntos chamados de homogêneos, certo? Conjuntos homogêneos. Se fosse fazer uma medição sobre o grau de homogeneidade de um conjunto, qual um conjunto mais homogêneo do que outro, mais regular do que outro, essa medida seria a medida de dispersão. Essa medida de dispersão, ela é muito importante, porque às vezes você pode querer usá-la para tomar uma decisão futura, tá? Por exemplo, imagina que quatro vendedores estão numa fase de teste de uma grande loja, tá? E nessa fase de teste, eu não sei o que eles estão vendendo, isso aí, vendedores apenas. Nessa fase de teste, eles ficaram na loja ao longo de 5 dias, certo? Ao longo de 5 dias. E nesses 5 dias, em cada dia, eles venderam uma quantidade de objetos. Uma loja que vende bem, pela quantidade que eu coloquei, certo? A loja vai contratar, vê só, a loja vai contratar aquele vendedor que for mais regular. Aquele vendedor que apresentar um desempenho mais regular possível. Ou seja, aquele vendedor que sempre vende. A loja não quer um vendedor explosivo, um vendedor que não venda nada ao longo de 2 dias, que depois venda bastante no terceiro dia e no quarto dia já não venda muito. Ele não quer um vendedor irregular, a loja quer um vendedor que seja regular, tá? É claro que é o interesse da maioria das lojas, porque suponha que o dia que você ia vender muito caiu no feriado, sei lá. Então, não é do interesse da loja que você vá ser explosivo ao ponto de vender bastante um dia e em outro já não vender quase nada. A ideia é que você seja o mais regular possível. Tá? Então, como é que a gente vai medir esse grau de regularidade? Né? Então, imagina que no quadro nós temos 4 vendedores, A, B, C e D, certo? Tá aqui, ó, esses 4 vendedores, e eles têm a quantidade de vendas por dia, ao longo de 5 dias consecutivos, certo? E a loja vai contratar aquele vendedor que tiver a maior regularidade. Então, esse é um problema clássico, né, que a gente pode encontrar aí na prova do Enem. Aqui eu coloquei até o D, mas normalmente eu colocaria até o E, para você decidir qual deles e marcar a alternativa em que indica o vendedor com mais regularidade, tá? Se você perceber comigo, todos os 4 vendedores, eles apresentam a mesma média. Todos os 4 vendedores apresentam a mesma média de vendas, certo? A mesma média de vendas.
Então, se você fosse calcular a média do vendedor A, a média do vendedor B, do C e do D, eu vou chamar aqui X barra de A. Se você somar esses 5 valores e dividir por 5, você vai encontrar 30. A média de B também dá 30. Se você somar os 5 valores e dividir por 5, a média de C também dá 30. E a média do vendedor D também dá 30. Então, nesse caso, evidentemente, a média não seria um fator de decisão. Todos eles apresentaram a mesma média de vendas. Então, nós prezaremos aí pela regularidade do conjunto. Tá? A gente chama de desvio a distância com que um elemento numérico se encontra da média. Tá? Então, cada valor desse tem um desvio com relação à média. Tem um distanciamento da média. Por exemplo, o desvio de 20 em relação à média é de 10 unidades. O desvio de 30 em relação à média, 0. O desvio de 50 em relação à média, 20 unidades. Tá legal? Então, cada número desse tem um desvio, que você pensa como sendo a diferença positiva. A diferença positiva entre os valores, certo? A primeira medida de dispersão, a primeira medida de regularidade de um conjunto, é chamada de desvio médio. O desvio médio consiste em você tirar a média aritmética dos desvios. Cada número desse tem um desvio. O que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular esses desvios, são 5 elementos, então são 5 desvios. Você vai somar os 5 desvios e dividir por 5 em cada um dos números, certo? Então, ó, o desvio do vendedor A, vou chamar assim, tá? O desvio do vendedor A, ele vai ser dado pela média aritmética dos desvios apresentados no conjunto. Então, ó, a distância do 20 para o 30, 10 unidades. A distância do 20 para o 30, 10 unidades. A distância do 30 para o 30, 0. A distância do 50 para o 30, 20 unidades. A distância do 30 para o 30, 0. Eu vou dividir isso aqui por 5. Tá? Então, 10, 20 com 20, 40. 40 dividido por 5, 8. Então, essa é a média dos desvios. É como se ele tivesse vendido os valores, né? Como se ele tivesse vendido todos os dias e ele tivesse uma distância até a média de cada um dos elementos de 8 unidades. Então, o seu grau de regularidade vale 8. E aí, quanto maior esse valor, mais irregular é o conjunto de dados. Então, quanto menor esse valor, mais regular fica o conjunto. Tá? Esse é o desvio do vendedor A. O B, a gente calcula da mesma forma. Desvio do vendedor B. A gente vai somar os desvios de todos os elementos e dividir pela quantidade, no caso aí 5. O desvio de 10 ao 30, 20 unidades. Desvio do 5 até o 30 dá 25 unidades. Desvio do 90 até o 30 dá 60 unidades. O desvio do 15 até o 30, 15 unidades. E o desvio do 30 até o 30, 0 unidade. E aí eu vou dividir isso aí por 5. Olha aí, 25, 40, 60, 100, 120. 120 dividido por 5.
24. Um desvio bem maior do que o A, né? Então, era esperado, assim, pelos valores numéricos, que o desvio de B fosse bem maior que o desvio de A já. Só olhando, né? Desvio do vendedor C. Desvio do vendedor C. A gente vai ter, ó, do 20 ao 30, 10 unidades. Do 40 ao 30, também 10 unidades. Do 30 ao 30, 0 unidade. Do 40 ao 30, também 10 unidades. E do 20 ao 30, 10 unidades. Dividido por 5. Novamente, 40 por 5, 8. Teve o mesmo desvio do A. Ou seja, apresentou a mesma regularidade, né? E, por último, o desvio do vendedor D. Aí, esse aqui, o D, ele é imbatível, né? Ele é imbatível porque todos os desvios são iguais a zero, porque todos os valores são iguais à média. Então, esse desvio dá zero, que é o menor desvio que pode existir, tá? Então, em termos de regularidade, o desvio do vendedor D, que deu zero, né? É o menor desvio, fazendo com que o D seja o mais regular. E isso é mais ou menos esperado, certo? Mais ou menos esperado, porque estão mais próximos uns dos outros, tá? Toda vez que eu tiver um conjunto que os elementos forem todos iguais, eles serão iguais à sua média e o seu desvio será sempre zero. E ele é o conjunto mais homogêneo que existe. Tá legal? É o conjunto mais homogêneo que existe. Não tem como você julgar, no caso de A e C, quem é o vendedor que está mais regular. Talvez, usando esse desvio, talvez você tivesse que adotar um outro tipo de medida de dispersão, certo? Nesse caso aí, usando o desvio médio, o A e o C estão empatados, né? O A e o C estão empatados. Se fosse para perguntar qual o conjunto que fosse o mais regular possível, o conjunto D. O mais irregular, o conjunto B, certo? Formado aí pelas vendas do vendedor B, certo? Primeiro, eu quero que você tenha atenção com relação a esse desvio de cada elemento. Eu considerei a diferença positiva, sempre o maior menos o menor, o maior menos o menor, certo? Por exemplo, o desvio do 20 para o 30, a gente chamou de 10. O desvio do 50 até o 30, a gente chamou de 20. Então, em nenhum momento você tem um desvio negativo, tá bom? Os desvios são sempre positivos. Aí eu preciso que vocês terminem essa anotação para a gente formalizar o conceito do desvio. Legal? Assim que eu puder apagar, vocês avisam aí. Alguns dão um ok aí para mim, por favor, tá?
Pronto, show de bola. Ok. Então, ó, formalizando nosso conceito de desvio, a ideia é a seguinte, tá? Considere o conjunto numérico A, formado pelos elementos x1, x2, x3, até xn, certo? Considere um conjunto A formado por n elementos. Esse conjunto numérico, cada um desses valores aí são números, tem n números aí. Sendo x barra a média aritmética do conjunto A, tá? Então, imagina que x barra é a média aritmética de A. Todo mundo sabe calcular, é só somar os n elementos e dividir por n, certo? Então, se x barra é a média aritmética de A, chamamos de desvio do elemento xk, onde k é uma posição qualquer, tá bom? O k, ele é um valor que vai variar aí de 1 até n, tá bom? Então, pode ser x1, x2, x3, x4, até xn, tá legal? Então, chamamos de desvio de um elemento aí, o valor módulo de xk menos x bar. Tá? Por que eu coloquei o módulo? Porque eu estou interessado na diferença positiva. O maior menos o menor. E quem representa essa diferença positiva para a gente é o módulo da diferença. Tá? Então, você faz a diferença entre qualquer um dos elementos e a média. Ao calcular o módulo, você tem o desvio daquele elemento. Certo? E aí a gente vai definir o desvio médio como sendo a média aritmética dos desvios de cada um desses elementos. Certo? Então, definimos como desvio médio a média aritmética de todos os desvios. Aí eu vou escrever assim, ó. O desvio médio ele vai ser quem é o desvio do primeiro elemento? O desvio do primeiro elemento é o módulo da diferença do primeiro elemento com a média. O desvio do segundo elemento
a diferença do segundo elemento, a média. E assim vai, até chegar no último elemento, que é xn menos a média. E aí eu divido por n, já que eu tenho n desvios somados. Isso que eu estou escrevendo é só a maneira geral de escrever aquilo que a gente fez agora há pouco. Aquela continha que a gente fez com 5 elementos. Certo? É a formalização desses valores. Eu também não tenho condição, não. Eu estou tendo um problema sério na minha cabeça e no meu coração. Apesar da notação aparentar ser pesada, né? É somente aquilo que a gente fez agora há pouco. Tá? E esse é um tipo de medida de dispersão, um tipo de desvio. Que no nosso caso, do exemplo que eu escrevi agora há pouco, a gente viu que teve 2 que deu empate, não foi? Já pensou se a empresa lá quisesse contratar 2 vendedores? Né? Aquele que vendeu 30, 30, 30, 30, 30, seria contratado, porque seria o mais regular possível. Mas, além dele, nós tivemos outros 2 que empataram nos desvios, tiveram a mesma média e o mesmo desvio médio. E aí, como é que a gente ia decidir entre eles? Né? Então, eles apresentaram a mesma regularidade, tiveram a mesma média. Então, teria que ter outros critérios aí, critérios relacionados à produção. Certo? Para isso, a gente precisa também de outros tipos de desvios. Tá? Então, esse aí é chamado de desvio médio. E, além dele, nós temos um outro desvio, que são esses 2 apenas, que eu vou apresentar, são esses 2 apenas são cobrados, tá? O outro desvio chamado de desvio padrão. Todo mundo já deve ter ouvido falar nessa palavra, desvio padrão. Quem estudou estatística alguma vez, né? Com certeza já ouviu falar em desvio padrão. O desvio padrão, ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para vocês. Essas diferenças que eu coloquei aqui, elas estão em módulo exatamente para o resultado não ficar negativo, não é verdade? Para o resultado não ficar negativo. Aí, ao invés de colocar o módulo, que outro operador matemático eu poderia utilizar para que essa diferença não ficasse negativa? Ao invés de calcular o módulo, eu poderia colocar um parêntese, um par de parênteses aqui e colocar um quadrado, não poderia? Se eu fizer essa diferença ao quadrado, o resultado também não vai dar negativo. Então, ao invés de colocar o módulo, vamos colocar o quadrado. Aí vai gerar um pequeno problema. Sabe por quê? Se ao invés de eu calcular o módulo da diferença, eu calcular o quadrado da diferença, e esse resultado de cima, quando dividido por n, vai me gerar uma grandeza diferente da que eu tenho no início. Por exemplo, se x1, x2 até xn são as alturas de um grupo de pessoas em centímetros, ao elevar isso aqui ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, se eu elevo o centímetro ao quadrado, fica centímetro ao quadrado, fica uma medida de área. Uma medida de superfície, não fica uma medida de distância, uma medida de altura. Então, esse desvio, ele estaria com uma unidade diferente da unidade original. Certo? Aí, aparentemente, não nos serviria para fazer o processo comparativo. Aí, sabe o que é que as pessoas fazem? Eu estou em centímetro quadrado, eu quero voltar para centímetro, o que é que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada. Então, a jogada vai ser o seguinte. Eu vou pegar cada diferença dessa, trocar pelo módulo, colocar o quadrado.
quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença, o quadrado de todas as diferenças, certo? E depois que eu fizer o quadrado de cada diferença dessa aqui dividido por n, encontrar o resultado final, aí eu vou extrair a raiz quadrada, para poder retornar à unidade inicial. E aí, ao extrair a raiz quadrada, a gente vai chamar esse resultado final, depois de extrair a raiz quadrada, de desvio padrão. Esse valor parcial, que for uma tentativa de gerar um outro tipo de desvio, que é elevar esses termos ao quadrado, recebe o nome de variância. Então, a variância, você pode até dizer assim, a variância é uma medida, uma tentativa frustrada de calcular um desvio. Ficaria um desvio quadrático. Desvio cuja grandeza que eu estou trabalhando está ao quadrado, né? E o meu objetivo é que ela não fique ao quadrado. Então, no final, depois de fazer a continha, extrai a raiz. Tá? Então, eu vou retornar para os conjuntos anteriores. Eu queria que vocês me ajudassem aí para me lembrar exatamente os números que estavam colocados, para a gente calcular esse outro tipo de desvio, chamado de desvio padrão. Tá? Posso apagar isso aqui? Deu tempo para anotar aí, né? Sim ou não? Acredito que sim, professor. Acredito que sim, professor. Diz para mim quem era o conjunto A no início, aí, por favor, alguém? O conjunto A era o formato por 5 números. Quais eram? 50 e 30. Pronto. Nesse conjunto A, como é que ficaria a variância de A? Aí eu vou já escrever, formalizar o que significa cada um deles. Pronto. Excelente. Obrigado, Kedri. A variância do conjunto A. Eu vou pegar a distância, todo mundo lembra que essa média, a média de A, essa média era 30, né? Então, você pega a distância e eleva ao quadrado, tá? 20 para 30, 10, ao quadrado. 20 para 30, 10, ao quadrado. 30 para 30, 0, ao quadrado. 50 para 30, 20, ao quadrado. 20 para 30, 0, ao quadrado. Divide isso por 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 100, 200, 200 com 400, 600. 600 dividido por 5, 150. Tá? A gente costuma utilizar uma letrinha grega para representar o desvio padrão, chamada sigma. Tá? Então, essa letrinha grega aqui, ó, chamada sigma, para representar o desvio padrão, vai ser a raiz quadrada de 150. Aí a raiz quadrada de 150 vai revelar o desvio padrão do conjunto A. Eu vou só colocar como curiosidade aqui, o valor aproximado dá 12,25 aproximadamente. $12,25. Tá? O desvio padrão eu queria calcular só do A e do C, que foram os que deram iguais. Tá bom? O desvio padrão do D, que todos os valores forem iguais a 0, vai ser 0. Imagina, você somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, dividido por 5, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Então, se todos os números forem iguais, independente do tipo de desvio, o resultado dá 0. Mas você vê que o desvio dá diferente. O desvio médio deu 8.
Desvio padrão deu 12,25. Os valores dos desvios dão diferente. Tá? Eles tendem a medir a mesma coisa, mas os valores dos desvios dão diferente. Então, o C, ele foi 20, 40, 30, 40, 20, como está aí. 20, 40, 30, 40, 20. Lembremos que a média aqui é 30, né? Então, a variância do conjunto C, fazer o mesmo processo, tá? A distância de cada valor à média eu vou elevar ao quadrado, 20 para 30, 10 ao quadrado. 40 para 30, 10 ao quadrado. 30 para 30, 0. 40 para 30, 10 ao quadrado. 20 para 30, 10 ao quadrado. Divide por 5. 100, 200, 300, 400. 400 dividido por 5 dá quanto? 80, né? Olha aí, ó. 80. Então, o desvio padrão do conjunto C, raiz quadrada de 80, que é quase 9, né? 81 é 9. Então, 8,9, vou colocar assim, tá? Aproximadamente. 8,9. Então, olha a diferença. É claro que para julgar eu bastava olhar para cá, não é verdade? Para comparados. Raiz de 80 é menor do que raiz de 150. Certo? Então, com o desvio médio eles empataram, com o desvio padrão a gente conseguiu perceber que esse C, esse conjunto C, ele chegou a ser mais regular ainda do que o conjunto A. Tomando a decisão correta aí, justa, né? De contratar o vendedor C e não o vendedor A como sendo uma segunda opção, já que o D foi o cara que teve a maior regularidade, certo? Então, a gente vai finalizar só formalizando essa definição de variância e desvio padrão e, na cabeça da gente, sabendo para que é que ele serve, certo? Para medir a regularidade de um conjunto. O quão um conjunto é mais regular do que o outro. E, geralmente, é do interesse das tomadas de decisões, né? Que essas decisões sejam tomadas em favor dos conjuntos mais regulares. Tá? Então, seguindo aquele mesmo texto inicial que eu coloquei, né? Considerando A como sendo conjunto numérico, formado por x1, x2, até xn, e x barra sendo a média do conjunto A, a gente tem a variância definida como sendo a média quadrática dos desvios. A variância do conjunto A, vou chamar de V, vai ser definida como a média quadrática dos desvios, ou seja, eu vou pegar a distância do x1 até a média e vou elevá-la ao quadrado. Na outra, na do desvio médio, era o módulo, né? Aqui, ó, eu troquei o módulo por um parênteses e coloquei um quadrado. O elemento x2, a mesma coisa. Menos a média ao quadrado. Até o elemento xn. Tá? Dividido por n. Então, eu só simplesmente troquei. Eu simplesmente troquei
os módulos pelos parênteses ao quadrado. E aí, isso aí, nós vamos chamar de variância do conjunto A. Certo? Variância do conjunto A. Lembremos que essa variância é uma tentativa de calcular um desvio. Não deu certo por causa dos quadrados. É o que a gente fez para ajeitar essa situação e extrai a raiz quadrada do resultado final. Aí, a raiz quadrada do resultado final, ou seja, a raiz quadrada da variância, é exatamente o que nós chamamos de desvio padrão. Beleza? Tá aí o desvio padrão. Quando for na aula de logo mais à tarde, a gente não pode perder, porque a gente vai fazer exercício disso aqui. A gente vai ver alguns problemas que caíram na prova do Enem, que falam sobre o desvio padrão. Muitos deles são utilizando o desvio padrão como tomada de decisão, não necessariamente como para calculá-lo, mas como tomada de decisão, certo? E alguns problemas também para você calcular e, em seguida, tomar alguma decisão com relação àquele valor. Tudo bem? Beleza, gente? Esses eram os conceitos que era para a gente apresentar agora pela manhã. Na aula da tarde, a gente vai fazer os nossos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem direitinho aí esses conceitos. Tá legal? Para mais tarde a gente se encontrar e fazer os exercícios.